Meu coração e minha carne rejubilam e exultam de alegria no Deus vivo. Aleluia. Prezados irmãos e irmãs, segunda-feira da quarta semana da Páscoa. Palavra certa na hora certa. A leitura é dos Atos dos Apóstolos 11, de 1 a 18. O Salmo é o 41. Minha alma suspira por vós, ó meu Deus. Santo Evangelho segundo São João 10, de 1 a 10. No episódio do batismo do centurião Cornélio de Cesareia, percebemos que todos os povos da terra são convidados para o rebanho de Jesus. Cornélio, um pagão romano, se converte a Cristo. São Pedro deixa claro mais adiante, lá no versículo 34, que Deus não faz acepção de pessoas. Para Deus não há discriminação sociais, raciais ou qualquer outro tipo. São Pedro, como um judeu, sabia muito bem que era ilegal entrar na casa de um pagão, do modo como fez. Mas a visão que teve lá em Jope fez-lhe dar-se conta de que essa ilegalidade tinha desaparecido com a morte e a ressurreição de Jesus. A salvação realizada por Jesus é para todos. Jesus ressuscitado é o Senhor de todos, e a todo que nele crê são perdoados os pecados. Isso está também nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, de 34 a 36. Cornélio era um homem de coração bom e se abriu totalmente à palavra anunciada por São Pedro. Foi a sua resposta concreta à palavra anunciada por São Pedro, ouvida por ele. E ali na casa de Cornélio, São Pedro viu realizar-se um novo Pentecostes. O Espírito é dado, mas precisa ser acolhido. São Pedro foi questionado pelos seus irmãos que estavam em Jerusalém e ele teve que prestar conta disso tudo. Interessante notar que, mesmo sendo São Pedro a autoridade máxima na igreja, ele não quis agir de modo independente, caprichoso. Ele explicou tudo o que tinha acontecido e como foi motivado. Ele teve a visão, uma visão esquisita, estranha, uma toalha que descia do céu, presa por 4 pontas, e chegou até junto dele. E ele foi orientado a comer um dos animais, mas ele disse que nunca tinha entrado nada de impuro em sua boca. A voz vinda do céu
e disse pela segunda vez que o que Deus purificou não pode ser considerado impuro. Onde vai o Espírito Santo, está a ação completa de Cristo, que purifica. Então São Pedro não teve nenhuma dúvida que era Deus mesmo indo com ele. Com esta explicação, todos os seus opositores se acalmaram. Reconheceram a ação de Deus e verificaram que também a penitência em ordem à vida é concedida aos gentios, aos pagãos, que não precisam de se tornar previamente judeus, nem ser circuncidados, observar a lei. Agora a missão fica oficialmente autorizada. A ação de São Pedro entre os pagãos é aprovada pela Igreja e isso se tornou a ação da própria Igreja. No Santo Evangelho, Jesus começa a explicação sobre essa atribuição de pastor. Ele é pastor, vem para que todos tenham vida em abundância, para conduzir as pastagens verdejantes, águas tranquilas. Ele é a porta por onde se entra, se sai. Ele é o vigia, ele guarda. E Jesus usa de todos esses elementos, tomando da própria cultura, do contexto da sua época. Bom, território Israel, escassez de chuva, de água, de pasto. O que os clãs tinham, porque as famílias eram organizadas por clãs, eram rebanhos de ovelhas. Claro que não se podia ter gado, porque gado precisa de muita água, de muito pasto. Então o comum era mesmo ovelhas. O clã tinha o curral onde guardava as ovelhas, mas tinha os ladrões que pulavam a cerca ou muro. Ainda vinham os lobos. Tinha os assaltantes. Então ficava um vigia para cuidar das ovelhas no curral. Jesus toma de todo esse contexto para explicar quem ele é, qual é a sua ação. Já havia no Antigo Testamento a promessa de existir um verdadeiro pastor. Tanto Jeremias no capítulo 3 fala disso, também no capítulo 23, Ezequiel no capítulo 34 e 37. Êxodo 3 fala de Moisés, que foi pastor. O Salmo 63 fala de Davi também, que foi pastor de rebanho, se tornou pastor do povo. Aí, segundo Samuel, capítulo 7, Deus queria muito que houvesse um pastor para que o povo não ficasse à deriva, abandonado. Livro dos Números 27. No tempo do Novo Testamento, os mestres da lei, os fariseus, tinham tomado para si a função de pastores do povo. Se achavam instrutores, e é com eles que Jesus entra em conflito, justamente porque não reconhecem a Jesus o papel de guia do povo. Aí isso é lá em São João no capítulo 9. Precisamente o versículo 40. Aqui Jesus assume a perspectiva profética de todo o Antigo Testamento. Ele é a porta das ovelhas, é o vigilante delas.
e chama todos os outros dirigentes religiosos de ladrões e assaltantes. Acontece que esses usufruem do povo, pastoreiam a si mesmos, sugam as ovelhas, usam até mesmo a lã. Jesus não. Jesus diz que vem para que tenham vida e tenham a vida em abundância. Ele está dizendo que nele as ovelhas podem ir, podem vir, são livres, que estão seguras e que ele leva pastagens verdejantes, águas puras. Aqui ele fala do êxodo que acontece nele. Que êxodo é esse? É o nosso êxodo, nossa ida para o céu. Nele nós podemos um dia chegar às pastagens verdejantes, águas cristalinas, podemos ter essa vida plena. É somente nele que é possível essa vida. Queiramos entrar por ele para sermos salvos, para encontrarmos a pastagem. Não deixemos ser roubados por ladrões, por assaltantes, destruídos. Não queiramos perder a vida. Desejemos ganhá-la, tê-la em abundância. E isso tudo é possível em Jesus Cristo, nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.